e alcançar o maior número de pessoas possível e chamar pessoas também para ouvirem essa palavra e assistirem. E eu quero falar com você nessa noite sobre vencendo as pressões. A palavra do Senhor nos diz, você vai poder acompanhar no telão, independente da versão, o sentido é o mesmo. Em João no capítulo 8, a partir do versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem como base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde eles estão? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Curve mais uma vez a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você mais uma vez nessa noite, aleluia. Meu Deus, Tu és maravilhoso e tremendo. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque Tu és o Deus que se revela de uma maneira extraordinária. Por mais que venhamos a esperar algo da parte do Senhor, nós nunca temos a dimensão de onde o Senhor vai chegar e do que o Senhor quer falar conosco. Mas eu tenho certeza que nessa noite o Senhor tem uma palavra rema, uma palavra reveladora e libertadora para as nossas vidas e para os nossos corações. Muito obrigado por cada pessoa que venceu ou que venceram os seus desafios para estarem aqui nessa noite, recebendo da parte do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos dar e para nos ensinar. Seja glorificado, Jesus. Nada é sobre nós, tudo é sobre o Senhor. Nós apontamos para Ti. Eu estou apenas aqui como instrumento em Tuas mãos, para que a Tua mensagem, ela chegue a vidas e corações. Essa é a minha vontade, esse é o meu desejo. E de todos aqui, que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Se você crê que Deus está aqui, diga amém, diga aleluia. Meus lindos, todos nós passamos por pressões. Se não são as pessoas que nos pressionam, a vida nos pressiona. Se não é a vida que nos pressiona, nós nos pressionamos. Sempre buscamos superar aquilo que nós já fizemos. Isso não é errado, porque isso traz sobre nós uma cobrança de sermos melhores, de fazermos o melhor. Mas até o ponto de que nós não entendemos também de que nós somos seres humanos e que na tentativa de acertar a gente vai errar. Isso gera em nós não apenas uma cobrança para melhorarmos, mas também um fardo, um peso, um jugo muito pesado que às vezes cansa nós carregarmos esse fardo. E o Senhor Jesus, Ele sempre tem dito que nós devemos ir até Ele, porque o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Mas muitas vezes nós estamos carregando coisas, pessoas, circunstâncias que o Senhor, Ele não tem determinado pela sua palavra que nós temos que viver assim. E a nossa vida se torna sacrificial e pesada. Eu não estou dizendo que não existe uma cruz, porque Jesus, Ele disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome consigo a sua cruz e me siga. Então existe um preço a ser pago, sim. Existem atitudes que eu preciso tomar, que vão requerer de mim um esforço, uma entrega, uma dedicação, para que eu possa parecer com Jesus e ser melhor, me moldar aquilo que Ele é, sim.
Mas muitas vezes também nós estamos cobrando de nós mesmos aquilo que a palavra do Senhor não cobra. E por isso carregamos sobre os nossos ombros tanto peso, tanta condenação, que não conseguimos ser livres, não conseguimos enxergar o Deus do recomeço, o Deus que pode nos justificar e nos respaldar diante de uma circunstância, diante de uma situação. Então a gente sempre está à espreita, tentando melhorar, mas ao mesmo tempo, nessa tentativa de melhorar, nós não conseguiremos ser os melhores e não conseguiremos também fazer tudo. E a nossa vida muitas vezes ela oscila de momentos diferentes. Por exemplo, hoje à tarde eu estava ministrando em um velório, onde a avó da minha cunhada Sinara, esposa do meu irmão, ela morreu de maneira súbita. Ela teve um infarto, ela teve que voltar da praia. E ao mesmo tempo eu estou hoje aqui. Aí muita gente pode perguntar: como é que é isso, pastor, você transicionar de um ambiente para outro? Muitas vezes a gente tem que blindar a mente para protegermos o nosso coração, porque eu entendo que quem faz é Deus, quem opera é Deus. Mas hoje à tarde eu estava chorando, orando e ministrando sobre uma família. E agora à noite eu estou aqui como pastor, como líder. Não estou mal, porque o Senhor tem me sustentado. Graças a Deus estou uma bênção, ministrando o renovo de Deus sobre a tua vida. Porque esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós confiamos, esse é o Deus que nós profetizamos. É o Deus que realmente Ele cumpre a sua palavra. Ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. E essa noite nem sempre literalmente é a noite, muitas vezes é o período de escuridão da nossa história. Mas eu creio e declaro que Deus te trouxe aqui nessa noite para trazer cura, para trazer libertação e para revelar os seus planos e os seus projetos sobre a tua vida. Se você crê, diga aleluia. Nós estamos no ano da porção dobrada. Fala para o seu irmão: nós estamos no ano da porção dobrada. Qual que era o contexto? Jesus anteriormente, no capítulo 7, já haviam tentado prender Jesus, porque ele estava ensinando, porque o ministério do Senhor Jesus começou a ter destaque. E o evangelho de João, ele não é considerado um evangelho sinótipo, embora faça parte dos 4 evangelhos. O que é, meu pastor, um evangelho sinótipo? São os evangelhos que contêm a mesma sinopse, mesmo que você veja histórias um pouco diferentes, mas elas estão contidas em Mateus, Lucas e Marcos, ou aliás, na sequência, Mateus, Marcos e Lucas. E de repente, você vê que João não é sinótipo, porque ele apresenta características que outros não apresentam. Por exemplo, a história dessa mulher e os detalhes daquilo que aconteceu, outros não apresentam. Por exemplo, as bodas de Caná da Galileia é uma peculiaridade aqui do evangelho de João. Você vê também a pescaria no fim aqui do evangelho, quando Jesus já havia ressuscitado. É uma particularidade desse evangelho. Há quem diga, como teólogo, que pelo fato de João ser mais próximo e mais íntimo do Senhor Jesus, você não vê João explodindo em poder, você não vê João realizando muitas curas. Você vê sim Pedro em Atos mais impetuoso, você vê mais ousado, mas João parecia ser aquela pessoa mais pacata. Mas exatamente porque ele sabia ouvir e ele sabia observar. Era um homem que tinha sabedoria, de intimidade com o Senhor. Reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Não era só por reclinar, era para dormir mesmo. O reclinar, na expressão original, é pegar no sono no peito do Senhor Jesus. Tamanha era a afinidade e intimidade que ele tinha. É tanto que quando Jesus fala na ceia também sobre quem iria o trair, ele não fala da pessoa, mas todos falam com João. Pergunta a ele quem é, porque sabiam da particularidade que Jesus tinha com João e João com ele. Então de repente aqui no versículo primeiro aqui, a partir do capítulo 8, nós vemos a história de uma mulher. Mas antes, no capítulo 7, nós começamos a observar que Jesus, ele estava ensinando, ele estava pregando nas festas. Já havia acontecido no capítulo 6 o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e até os soldados que foram enviados pelos judeus, depois você pode ler o capítulo anterior, eles não conseguiram prender Jesus, porque quando eles chegaram, eles ficaram maravilhados. Que palavras são essas? Que homem é esse? Meu Deus! Então de repente, aquilo que Jesus fazia não apenas encantava, mas contagiava.
as pessoas, porque as pessoas sabiam que nele estava o espírito de vida. Então quando os soldados voltaram, onde para os judeus eles deveriam voltar com Jesus preso, eles não trouxeram Jesus preso. E os judeus, os sacerdotes e os doutores da lei, eles começaram a questionar: por que vocês não trouxeram ele? E eles disseram: ninguém nunca falou como ele. Este homem é diferente, ninguém nunca fez o que ele fez. Naquela hora os judeus ficaram irados e começaram a dizer: o que foi que aconteceu com vocês? Foram iludidos também? Vocês foram também por tudo aquilo que ele falou? E ali um deles se levantou, e diz a palavra que disse, ele falou exatamente: nenhum homem pode ser preso sem antes ser ouvido. Ele defendeu, provavelmente pode ter sido Nicodemos, com certeza que foi ele que teve essa atitude. Ele se encontrou com Jesus exatamente à noite, no capítulo 3, e procurou saber o que deveria fazer para entrar no reino dos céus, quando o Senhor fala para ele que era necessário nascer de novo. Então Jesus, sabendo das perseguições, então ele sai para o Monte das Oliveiras e ele foi orar. Porque Jesus, por mais que ele fosse o Filho de Deus, ele não subestimava as circunstâncias e as situações. De repente, no outro dia, ele volta, Jesus, ao cenário do templo. E ele começa a ficar no templo ensinando, e ao mesmo tempo ele começa a escrever no chão. Só que os judeus, eles não paravam. Deixa eu dizer uma coisa para você: Satanás não vai parar de te pressionar. Há uma tentativa do inferno de tentar desestruturar você, desestabilizar você, exatamente para que você não prossiga, para que você não avance diante daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas entenda uma coisa: se você está hoje diante do autor da vida, daquele que garante não apenas a sua absorção, mas daquele que diz: eu estou no controle da sua vida, da sua história, e nada vai acontecer sem o meu decreto. Jesus é o começo, Ele é o meio e Ele é o fim de todas as coisas. Você não vai morrer até que Deus cele a promessa que estabeleceu sobre a tua vida. Se Ele diz que vai alcançar a casa, Ele vai. Se Ele diz que vai te usar, Ele vai, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Se você crê nisso, diga aleluia. Quando Isaías é usado para a nação de Israel como profeta messiânico, diz a palavra que ele diz: ainda que vocês passem pelas águas, não serão submergidos. Ainda que vocês passem pelos rios, vocês não serão afogados. O Deus de Israel é a vossa salvação. Davi, ele disse no Salmo: quando eu sou perseguido, que eu não tenho força contra os meus adversários, eu subo até a rocha mais alta do que eu, e louvo ao Deus da minha salvação, porque Ele é escudo, Ele é bondade, Ele é troféu, e a sua misericórdia dura para sempre. O salmista também disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando o Senhor fala através dele, sou exaltado entre as nações, sou exaltado em toda a terra. Quantos creem que nós temos um justo juiz, nós temos um advogado por excelência? Joga a mão para o alto, diga glória a Deus e aplauda lindamente a Jesus. Então de repente os judeus chegam. Sempre novos cenários são criados. Quando Satanás pensa que vai te pegar naquela, Deus sempre vai trazer uma porta de escape e uma estratégia para que você possa se livrar daquela situação novamente. Porque é uma tentativa das pessoas matarem Jesus e você. Não me interprete mal, isso não é uma heresia. Quando eu falo matar Jesus, Deus, Ele é imortal. Eu não estou falando da morte literal. Eu estou falando da presença dEle na sua vida, no exalar dessa presença, no manifestar dessa presença. Então tentam matar o brilho de Jesus através de você. Não o próprio Deus, porque Deus não morre.
Isso é impossível. Ele é imutável, Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é eterno. Essa é não apenas a teologia, mas é essa a verdade da palavra de Deus. Mas tentam matar Jesus no aspecto de tirar de você a manifestação da presença. Ainda que ela esteja em você, as pessoas querem sucumbir você, as circunstâncias tentam sucumbir você, para que os frutos não sejam mostrados, para que você esfrie com a igreja, para que você não queira mais viver um chamado, para que você retroceda, para que você não avance. Então de repente Jesus estava escrevendo na terra. Anteriormente, quem foi até Jesus foram os soldados. Dessa vez foram os próprios sacerdotes. É como se eles dissessem: já que os soldados não resolveram, agora iremos nós. Só que Jesus sabia exatamente todo o cenário que estava acontecendo. Só que Jesus, ele não se escondia, ele não estava com medo. Ele saiu no momento alvoroço, mas depois ele voltou. Diga assim pro seu irmão, diga: Jesus sempre volta. E quando ele chega na hora certa. Você crê que é desse jeito? Quando pessoas que você sabe que chegam para te pressionar, chegou lá um problema para você resolver na sua loja, chegou uma bronca no cartão de crédito, na venda, com um cliente, com um parceiro, com um sócio, chegou um marido para resolver algo com a esposa, o irmão para resolver algo com a irmã, ou vice-versa, e de repente você fica logo de pé, você fica logo de prontidão. É natural que isso aconteça, para que você possa já se preparar para aquilo que está por vir. Mas quando uma pessoa sabe que vem uma ameaça contra ela, e ela permanece no chão escrevendo, isso revela que Jesus estava extremamente tranquilo. Diga para o seu irmão: extremamente tranquilo. Aquela pedrada poderia bater em Jesus também. O assassinato poderia ser com Jesus também. Mas diga para o seu irmão: Jesus estava tranquilo. E há quem diga teologicamente que quando Jesus estava escrevendo, porque a Bíblia não traz uma clareza aqui, ele estava escrevendo um pouco da história daquela mulher e daquilo que iria acontecer, daquilo que estava acontecendo. E ele continuou. De repente as pessoas chegaram pressionando Jesus. Essa mulher foi pega no ato de adultério. E a lei de Moisés, já que Jesus disse que veio para cumprir toda a lei, então ele precisava estar correto em cima da lei, para que ele pudesse ser o cordeiro sacrificado do próprio Deus, para que ele pudesse cumprir a sua missão. Então chegam para Jesus e diz: a lei manda apedrejar aqueles que são pegos no ato de adultério. E essa mulher foi surpreendida, ou seja, ela não esperava, mas nós a pegamos no ato de adultério. Jesus escrevendo estava, ele continuou escrevendo. Fala para o seu irmão: Jesus não parou de escrever. Deixa eu falar uma coisa forte aqui para você. Diga para o seu irmão: vença as pressões, mas não apenas vença as pressões, não tenha medo da tentativa de Satanás de te intimidar. Ele pode se levantar como foi, da maneira que for. Pode se levantar a situação financeira que for. O negócio pode estar ruim para todo mundo, mas para você não estará. Eu não estou falando isso para agradar você. Eu estou falando porque quem caminha debaixo da promessa é como Isaac. Onde cava tem poço e dá água. Onde você anda e coloca a planta dos seus pés, Deus te entrega um lugar como herança. É o que o Senhor falou com Abraão. Quando ele não tinha filho, o Senhor disse: veja as estrelas do céu, veja a areia da praia, assim será a tua descendência. Quantos creem que nós creremos contra a esperança, e Deus fará o infinitamente mais? Só se você crê nessa verdade, erga suas mãos e aplauda lindamente o nome do Senhor. Então Jesus, ele continua escrevendo, ele não cede às pressões. Segundo princípio, ele não parou de escrever a tua história. Diga para o seu irmão: ele continua. Ele continua. É o diabo se levantando,
Aquela mulher, pelo texto bíblico, diz a palavra que ela estava com os seus olhos fechados. Tem aquele momento que você só espera a lapada. Tem aquele momento, aquele dia que você diz: vem coisa ruim, vem pressão, só são más notícias, mas de repente você é surpreendido. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não está diante da presença da prefeita, do presidente, do governador. Você está diante da presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que era, que é e que há de vir, do Jeová Rafá, do Jeová Jiré, daquele que é providência, daquele que abre e ninguém fecha, daquele que fecha e ninguém pode abrir. E operando Ele, quem impedirá? Se esse é o seu Deus e o meu Deus, joga a mão para o alto e diga aleluia. Se é para Jesus, aplauda mais forte. Se te levaram para Jesus, é tempo de você silenciar. Diga para o seu irmão: é tempo de você silenciar. Não busque se defender quando a causa já está diante daquele que é defensor, juiz e advogado. Se Jesus está ali, Ele sabe como fazer. Até porque aquela mulher estava errada, mas Jesus não estava ali para condená-la. Jesus não estava ali para deixar que ela fosse morta. Jesus estava ensinando que evangelho é recomeço, evangelho é perdão, evangelho é restauração. Evangelho é você entender que mesmo que tudo à sua volta seja contrário, a palavra final, ela vem do Senhor, ela é estabelecida por Ele. Prego batido e ponta virada. Pode Satanás, ele fazer o que for, se levantar como for, ficarem com inveja de você, chateados com você, mas o que vai prevalecer é aquilo que Deus estabeleceu. Você crê nessa verdade? Amém ou não amém? Então, de repente, Jesus continua escrevendo e continuam interrogando Jesus. E aí, Jesus não vai falar nada? Aprenda uma coisa com Jesus: enquanto não estiver pronto para responder, não fale. Tenha sabedoria. Não mande a resposta pelo WhatsApp agora. Não responda ao marido agora. Não tente resolver essa situação agora. Talvez você ainda precise digerir, assimilar e buscar de Deus a sabedoria como tratar. Você não vai ignorar. Você coloca para a pessoa: meu irmão, assim que der eu falo contigo, para não mostrar que você foi indiferente. Mas enquanto isso você está processando as melhores palavras construídas segundo o coração de Deus para responder aquilo que é a vontade do Senhor. Naquela hora Jesus, Ele não foi para a lei, Ele foi para o coração das pessoas, porque é muito fácil as pessoas apontarem. É muito fácil você querer tirar o arqueiro, o cisco, aliás, do olho do seu irmão, quando você tem uma trave nos seus olhos. E de repente o Senhor é aquele que diz: primeiro, observe você, olhe para você. Somos imperfeitos, somos, temos falhas, temos. Jesus não está buscando homens e mulheres perfeitos. Ele quer aperfeiçoar a sua glória e o seu poder em nós e através de nós. Nós somos vasos de barro, somos quebráveis, somos. Mas a excelência do poder vem de Deus e não nossa. Não é nossa, não vem de nós. Então nós precisamos entender que Deus, tudo o que Ele quer é o nosso coração quebrantado. É um coração como o de Davi, que não abre mão da presença. É um coração que sabe se reconectar e voltar atrás. Um coração ensinável. É isso que Deus quer. E de repente Jesus continua escrevendo, e Ele se levanta e diz: aquele que no meio de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Só que pergunta: pastor, quem é que não tem pecado? Mas no original grego, Jesus não se referia ao pecado generalizado. Jesus estava se referindo ao pecado da prostituição. Fulano de tal está se prostituindo. E você não se prostitui não? Você não vê pornografia não?
fulano de tal é gay e você não faz sexo com sua esposa não, com sua namorada também não, é pecado do mesmo jeito. O homossexual e aquele que faz sexo fora do casamento. Quem somos nós para julgarmos o que é e o que não é? Porque o machismo da sociedade determinou o que é mais forte e o que é mais fraco, é isso? Fulano de tal se droga e você faz coisas piores. Talvez aquilo que Deus ele abomina causa contenda entre os irmãos. Como é que fica o nosso entendimento se a igreja não abrir hoje a mente? Qual a visão que nós temos de quem somos e do que é pecado? Você olha para uma pessoa e você discrimina. Eu mesmo não sou, eu mesmo não faço, mas faz outras coisas também. E isso não te torna melhor do que elas, não. Não porque eu sou isso, eu sou aquilo. Quem é não precisa se reafirmar. Quem nos justifica é Deus. Eu, ao longo de uma vida, por ser pastor desde muito jovem, sempre me justifiquei demais. Isso é uma área que eu ainda venço na minha vida, de dar muitas explicações sobre a minha vida, até desnecessariamente. Os frutos estão ali. Quem tem não precisa dizer que tem. Quem é não precisa dizer que é. Jesus não precisou dizer a Pilatos: eu sou o Cristo. O que ele fez foi ressuscitar no terceiro dia. Quem é, ressuscitará. Quem é, manifestará glória, poder e virtude. Se você crê que é assim, diga aleluia. Pedro não precisou dizer: eu recebi unção dele. Por onde ele passava, a sombra dele curava. Paulo não precisou dizer: eu sou apóstolo. Pegava os lenços do apóstolo Paulo e os enfermos eram curados. Por quê? Porque a unção, ela não pode ser manipulada. Pode até enganar por alguns anos, mas aquilo que está encoberto vem a ser revelado. Mas eu profetizo nessa noite que Deus está te levando a um nível de maturidade que você antes nunca alcançou. Se você crê que é desse jeito, aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Eita, Deus maravilhoso. Não porque eu sou pegador de mulher, não de homem. Só acrescenta o teu ego e o teu machismo. Mas tu está no mesmo contexto. Não você, as pessoas. Eu sei também. Do homossexual, da prostituta. Pecado é pecado. Fala para o seu irmão: pecado é pecado. E vamos amadurecer à luz da palavra. Então, de repente, Jesus escrevendo na terra, ele diz: quem não tiver pecado de prostituição, que atire a primeira pedra. As pessoas olharam para dentro de si e elas começaram a deixar pedra por pedra. E eu sempre falo uma coisa: os acusadores e assassinos vão embora, mas as armas ficam no ambiente da nossa história. Diga assim para o seu irmão: diga, as pedras ficarão. Aí toda vez você tem que lidar com isso. É um espinho na sua carne. Eu não queria sentir, mas vai sentir. Eu não queria ser tentado nessa área, mas vai ser até Jesus voltar. As pedras ficam. Por que eu tenho que lidar com isso? Só que elas só poderiam te matar se estivessem nas mãos dos assassinos. Fala para o seu irmão: diga, segura essa. Diga, segura essa. Eles já foram embora. Aquela mulher estava de cabeça baixa. Ela estava com os seus olhos fechados. Outro princípio, fala para o seu irmão: enquanto você fecha os olhos, o Senhor está com os olhos abertos, resolvendo tudo. Diga, resolvendo tudo. Você diz: vai chegar a lapada agora, eu vou fracassar agora, vão me matar agora, eu vou falir agora, vai separar agora. E o Senhor diz: não, será tudo diferente daquilo que Satanás projetou. Porque só eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou tudo
que você precisa. Se é isso que você crê, joga a mão para o alto e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Eita glória! De repente, Jesus se levantou. Jesus não se levantou por medo. Ele não se levantou com a ameaça dos sacerdotes, mas ele se levantou por aquela mulher. Diga para o seu irmão, olha que coisa linda. Acho que você não entendeu. Fala para o seu irmão, Jesus se levanta por você. Diga, ele se levanta por você. É desse jeito, é desse jeito. Ele se levanta por você. Fala com fé, diga, eu creio. Ruama, vem cá, Ruama, vem cá. E quando Jesus, ele se levanta, ele fala para aquela mulher que estava prostrada, vem cá, Ruama, agora rapidinho, eu sei que o salto está grande, fica de joelho aqui, com os olhos fechados. Sabe o que é que Jesus ele faz? Ele diz, mulher, não é olhando para mim não, fecha os olhos. Às vezes você está com tanto medo que você nem consegue olhar para Jesus, só está conseguindo ouvir a voz dele, você não consegue encarar nada e ninguém, a vergonha é grande. Mas a primeira coisa que Jesus ele faz, quando os adversários e assassinos vão embora, mesmo deixando as pedras, é dizer, abra os seus olhos. Pode abrir, Ruama, abra os seus olhos. Fique de pé, porque essa é a tua posição. Foi isso que Jesus estava dizendo para aquela mulher. Não é prostrada, você não é vítima, você não é coitada. Agora olha para trás. Onde estão os teus assassinos e acusadores? Tem alguém atrás de você? Tem alguém? Você chegou aqui com os olhos fechados, mas você vai sair daqui com os olhos abertos. Você chegou aqui arrastada por pessoas que queriam te matar, mas você vai sair daqui com a salvação, com a libertação e com o recomeço. Eu não fiquei de pé para dar atenção a eles, mas eu estou de pé para olhar nos teus olhos e dizer, eu não deixei ninguém te acusar, nem te condenar. Onde eles estão agora, presta atenção. Pode sentar, vamos aplaudir a Jesus pela vida de Ruama. Na expressão grega, quando Jesus pergunta, onde estão os teus acusadores? Ele está dizendo assim, onde está o poder dos teus acusadores? Fala para o seu irmão, onde está o poder dos teus acusadores? Diga para o seu irmão, você está diante dele. Primeiro culto do Renovo, meu pastor, de 2021 primeiro culto do Renovo, minha irmã. Assim diz o Senhor. Naquela segunda-feira eu estava lá com você, de 3 para 4 horas da tarde. Você lembra? Da mensagem que você recebeu, que te angustiou, e você disse, como é que eu vou resolver esse problema? Assim diz o Senhor, é tempo ainda de silenciar, porque eu ainda estou trabalhando. Espere em mim, porque ainda este mês eu irei te respaldar, diz o Senhor. Meu irmão, você é de verde aí, preste atenção. Deus deu um livramento a uma pessoa da sua família, mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer, eu tenho um chamado contigo, e o que eu tenho na sua vida é grande. O inimigo tem se levantado para tentar te destruir, mas no dia 18 de setembro eu realizei algo extraordinário na tua história. Preste atenção. No momento que você achava que nada aconteceria, eu vim sobre você com autoridade, com glória. Muitos medos vieram. Amigos que você achavam que eram amigos te deixaram, mas eu estou plantando perto de você pessoas fiéis que sustentarão teus braços e as tuas pernas. Se você crê, diga aleluia. Oh, meu lindo, deixa eu só dizer uma coisa para você. Existe uma pessoa que Deus vai te direcionar nesse mês de janeiro, para que você vá orar por ela. E Deus tem te inquietado em relação a essa pessoa.
Deus tem uma grande obra a realizar nela, mas quem Deus quer usar é você. Deus está te curando para que você seja um instrumento de cura. Independente daquilo que se levantaram para fazer, essa pessoa precisa de você. Não resista, Deus está te inquietando, vai lá. O Senhor vai te respaldar. Quantos creem que Deus é o Deus que fala? Sabe por que tantas lutas emocionais e tantas angústias? Porque o Senhor estava preparando algo extraordinário. O Senhor te dará um ministério com mulheres, e mulheres que virão das drogas, prostitutas. Eu estou vendo você abraçando mulheres rejeitadas, e você vai ser um instrumento de cura sobre a vida dessas mulheres. Por isso que foi forte o que você passou, e é forte o que eu faço na tua história. Recebe nesta noite. Hugo, faz assim com a sua mão. Assim diz o Senhor: houveram portas que eu fechei, mas existirão outras que eu estou abrindo em 2021. E você vai chegar aqui para contar o testemunho. Você vai dizer: pastor, agora Deus fez. E por que não fez antes? Porque não era tempo. Porque Deus estava te preparando e te amadurecendo. Mas se prepare, porque eu vejo você com uma caneta e com um papel na mão. Isso representa um selo de vitória na tua história em 2021. Receba! Xere anda lá, maná. Belo, estou vendo as multidões, e estou vendo você impondo as mãos sobre pessoas. Estou vendo jovens gritando, porque estão sendo curados pelo Senhor. Deus vai abrir uma porta, e essa porta é a porta ministerial da tua história. Você vai viver o maior romper da sua vida em 2021. E Deus já começou gerando uma sede e uma fome extraordinária. Ele vai te dar experiências sobrenaturais. Ele vai te dar discernimento, dons e visões. Se prepare, porque este é o ano do extraordinário. Deus, Ele vai colocar tanto em tuas mãos, como também unção para curar, que em poucas palavras o muito de Deus acontecerá. Receba. Fica de pé, mulher. É você não, igreja. Onde estão os teus acusadores? Jesus, as pedras ficaram. Não se preocupe não. Vá e não peques mais. Não se acabe por causa das pessoas. Deus está dizendo hoje, nessa noite, tudo que você precisa é descansar. Eu quero você com as suas imperfeições. Pare de buscar ser um super-homem ou uma super-mulher, uma pessoa sem pecado, porque você tem limitações, você tem fragilidades. Você está buscando se parecer com Jesus, eu sei disso, e Ele quer ser manifesto através de você. Mas essa busca, até que a eternidade venha, nós estaremos sendo quebrados e refeitos novamente. Jesus não se levantou por ninguém, mas Ele se levantou por você. Eu fico pensando assim, gente, meu Deus, não importa como nós chegamos, o que importa é como nós sairemos. Não importa o quanto nós estamos sujos, o que importa é a capacidade que Ele tem de nos lavar, não apenas uma vez, mas todos os minutos, todos os segundos. As pedradas, as pedras, tentações, sentimentos pecaminosos sempre farão parte da tua história. Mas o Deus que diz que estaria contigo até a consumação dos séculos, Ele jamais te deixará. Não abra mão. Você pode estar como for, é o que eu sempre falo. Uma pessoa me disse nesses dias: eu estou bebendo, pastor, eu vou fazer o que na igreja? Eu digo: lá é o seu lugar.
Isso é o lugar de doentes. Como Jesus era criticado porque ele quebrava os padrões de uma sociedade. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Toda a criação te louva, toda a criação